Oi, eu sou Alexandre, e esse anime é o Tensei Kizoku no Isekai Bonkeroku, ou se vocês preferirem em inglês, The Aristocrat Otherworldly Adventure, Serving Gods Who Go Too Far. Como no próprio nome já diz, se trata de um Isekai, então a gente já sabe que alguma coisa vai acontecer. No início do primeiro ep, o nosso prota caminha em frente a uma mercearia, pensando que tá com muita fome, mas infelizmente não tem nada para ele comer em sua casa, e nem ninguém esperando por ele. Nesse mesmo instante, várias pessoas saem correndo dessa lojinha, e logo atrás, vem um bandido com uma faca, dizendo que iria matar as garotas, que por sinal, estavam no chão gritando e morrendo de medo. Ao ver aquilo, o nosso protagonista, achando que ele realmente está dentro de um anime, resolve salvar as garotas, mesmo sem ter nenhum tipo de habilidade. Então ele pula para cima do bandido e se joga bem no meio da faca dele, e com isso, ele morreu. Mas em seus últimos pensamentos, ele estava feliz por ter salvo as duas garotas. Assim que ele abriu seus olhos, ele pensou que estava em um hospital muito chique. Mas assim que ele se olhou no espelho, ele percebeu que estava enganado, já que ele não reconhecia quem ele estava vendo, e não parava de se perguntar quem era aquele garotinho. Seu novo nome era Caim, e tanto sua mãe quanto a empregada estavam muito preocupados com ele, já que ele estava de cama há mais de uma semana, e por isso ele deve ter ficado tão confuso. Mesmo confuso com tudo aquilo, pouco tempo depois ele já se tocou que tinha morrido, e na verdade tinha reencarnado. Tudo isso porque na sua vida passada ele lia muito mangá, e assim como a gente, já sonhou em viver um Isekai e ter poderes extremamente grandiosos. E ao invés de ele ter ficado triste por ter morrido, ele na verdade ficou muito ansioso, já que em sua vida passada ele não tinha nenhum arrependimento. E infelizmente, ele era um órfão, já que toda a sua família já tinha morrido. Agora com essa nova oportunidade, tendo uma família reencarnada no corpo de uma criança de 3 anos, ele resolve aproveitar tudo que tem. E como ele tinha todas as suas lembranças de um garoto do colegial, sua vida de estudo seria muito mais fácil. Nesse mesmo dia enquanto jantava, ele já tinha conhecido toda a sua família e as pessoas que trabalhavam em sua casa. Seu pai se chamava Garmin, sua mãe Sarah e sua irmã mais velha Raine. Além deles, ele também tem uma madrasta chamada Maria, além de 2 irmãos chamados Jen e Alec. E o motivo pelo qual ele tinha uma família tão grande e vivia numa mansão gigantesca era por causa de seu pai, que era um grande aristocrata, que tinha seu próprio exército. Ou seja, ele era muito rico. Depois desse jantar, enquanto ele conversava com a Sylvia, ele descobriu que em seu novo mundo existem magias, monstros, além, é claro, de aventureiros. E como ele é viciado em animes, ele mal podia esperar para aprender magias e se tornar um grande aventureiro. Então ele pediu ajuda para seus pais e perguntou como ele poderia fazer para aprendê-las. Mas infelizmente, eles falaram que ele teria que fazer 5 anos antes, já que é nessa idade que as pessoas são batizadas, e nesse batismo você cria vínculo com os deuses. Mas obviamente, isso só conta se você for uma pessoa normal, já que assim que ele voltou para seu quarto e foi testar alguma coisa, ele já conseguiu produzir chamas de sua mão, e até mesmo perdeu o controle delas. Mas felizmente nem a Sylvia e nem a Raine conseguiram descobrir isso. Então pelos próximos 2 anos, sua irmã mais velha iria ensinar ele sobre tudo daquele mundo, e toda a história que já se passou. Ela falou até mesmo do primeiro rei daquele reino, que se chamava Yuya. E por sinal, ele também era um aventureiro, mas isso aconteceu há 300 anos atrás. Além de tudo isso, naquele mundo também existiam elfas, anões e homens-feras. E como o tempo voa quando a gente está se divertindo, finalmente ele completou 5 anos e o grande dia do batismo chegou. E não só ele, como toda a sua família estava extremamente empolgada com aquele evento. E como sua família é muito popular, no caminho até lá, de carruagem, todos à sua volta não paravam de olhar para eles. Mas obviamente, o mais ansioso de todos era o Caim. Então mesmo no caminho, ele já perguntou para Raine como era ter um status e receber as bênçãos dos deuses. Esses status servem para mostrar todos os tipos de estatística que uma pessoa tem, seus poderes, suas bênçãos e até mesmo habilidades especiais. Mas ao ler os status da sua irmã, a coisa que mais chamou a atenção dele foi uma habilidade especial dela, chamada Obsessão pelo Caim. Mas percebendo que ela iria ficar brava, ele resolveu ignorar aquilo e falou que ficou surpreso com os 3 tipos de magia que ela possuía. Vendo aquela situação, seus pais resolveram ajudá-la ainda mais. E falaram que existem 5 levels, tanto para as bênçãos quanto para as magias que eles recebem. E quanto maior o level, mais forte é. E o único jeito de receber essas bênçãos é através do batismo, já que é nesse momento que os deuses lhe concedem poder. E assim que o padre terminou de recitar o batismo, as estátuas dos deuses brilharam tanto que até mesmo ele ficou surpreso, já que ninguém nunca tinha visto aquilo. E inesperadamente, o Caim foi teleportado até o mundo dos deuses e se reuniu frente a frente com cada um deles. Obviamente, ele é a primeira pessoa que é permitida entrar lá, simplesmente por ter reencarnado. A primeira coisa que os deuses falam é que a morte que ele sofreu em seu mundo original não era para ter acontecido, já que antes do ladrão chegar nas meninas, ele teria tropeçado e seria pego por todas as pessoas que estavam em volta.
Mas como Caim se antecipou e tentou fazer um ato nobre, ele acabou morrendo. Mas como ele morreu tentando ajudar alguém, o Deus da Terra conversou com os deuses de outro mundo e perguntou se ele poderia reencarnar lá. E como ele está vivo, a gente sabe que eles permitiram. E ele só não se lembra da sua fase antes de ter 3 anos, porque aqueles deuses apagaram sua mente, já que seria muito traumático para um garoto do colegial viver essa fase de bebê de novo. Ao escutar tudo aquilo, o Caim não pôde deixar de ficar um pouco triste, já que ele achava que seu ato tinha sido muito maior do que ele realmente foi. Mesmo assim, ele ficou feliz por ter reencarnado e agradeceu demais aos deuses daquele mundo, já que ele sempre quis viver em um mundo mágico, e ele tem uma família muito especial que ele ama muito. Voltando para o que interessa, todos os deuses se apresentaram, e para a surpresa de absolutamente ninguém, todos eles resolveram dar suas bênçãos para ele. E depois disso, começaram a rir sem motivo. Com o fim dessa cerimônia, finalmente ele vai poder abrir seus status. E seu pai, que estava curioso com todo aquele brilho, já pediu para ele mostrá-lo. Mas como Caim estava com um mau pressentimento, ele resolveu mentir dizendo que estava com dor de barriga. Então ele se escondeu e foi ver sozinho seus status. E assim que ele viu que todas as suas magias, todas as suas bênçãos e todas as suas habilidades estavam no level 10, ele ficou desnorteado, já que naquele mundo o nível máximo seria 5. E ele estava muito contente por não ter mostrado para seus pais, já que isso deixaria qualquer pessoa chocada. Então, usando uma de suas novas habilidades, ele conseguiu mascarar seus status, deixando um pouco mais plausível para aquele mundo. Pelo menos era isso que ele tinha pensado, já que chegando em sua casa no jantar de comemoração, seu pai novamente pediu para ver seus status. E assim que ele viu a quantidade de poder mágico que ele tinha, e todos os outros status, ele ficou extremamente espantado, mesmo Caim tendo diminuído todos eles um monte. O poder que ele tinha era 300 vezes maior do que um mago real, e eles não faziam parte nem de 1% da população. E para piorar tudo, ele apenas tinha 5 anos. Depois que o caos dessa situação se acalmou, seu pai tomou uma decisão e disse que ele jamais poderia mostrar seu status para mais ninguém, já que isso seria muito perigoso e ele poderia até mesmo ser controlado pelo Estado. Então ele pediu para toda a sua família não comentar com ninguém sobre aquele acontecimento e não deixar absolutamente ninguém descobrir sobre aquilo. De volta ao seu quarto, o Caim encontra um livro mágico, para ser mais específico, um livro de invocar animais. Então, como ele queria invocar algum animal fofinho, ele já corre para fora usar esse livro. Mas ao invés de um bichinho fofinho sair de sua invocação, um grande demônio sai de lá. E ele se encontra na mesma situação que ele teve em sua vida passada, onde ele teria que proteger a vida de 2 garotinhas. E mesmo agora ele sendo extremamente forte, ele fez a mesma coisa que da última vez. Correu para cima do monstro sem nem pensar, e acabou sendo golpeado. Mas antes dele cair no chão, ele conseguiu deletar aquele monstro e salvar as 2 garotinhas. E também diferente da primeira vez, como ele era muito forte, ele também não morreu, apesar de ter desmaiado e deixar as garotas chorando e preocupadas com ele. E daquele momento até sua festa de aniversário de 5 anos, só uma coisa passava em sua mente, que naquele mundo, ele poderia fazer as pessoas sorrirem e salvar todas elas. E assim que seu pai perguntou o que ele iria querer fazer de sua vida, ele fez um anúncio para todas as pessoas, dizendo que iria se tornar um aventureiro, que iria proteger o sorriso de todas as pessoas. Então, para ajudar ele, seu pai disse que iria contratar professoras, que iriam acompanhar ele em novas experiências, além, é claro, de ensiná-lo tudo sobre aquele mundo. Ao escutar aquilo, o Caim ficou extremamente ansioso, e ele não parava de se perguntar qual seria a aparência de seus professores. E a ansiedade foi tanta, que assim que elas chegaram, ele sem querer caiu em cima de uma delas. Mas por ele ser uma criança, aquilo não teve problema nenhum. Depois disso, elas foram se apresentar. Sua professora de cabelo vermelho se chama Minnie, e ela é uma aventureira de classe D. Já sua professora de cabelo verde se chama Nina, e também é do mesmo ranking que a Millie. Com o fim das apresentações, o pai do Caim disse que é um prazer conhecê-las, e que pelos próximos 3 anos, elas estão encarregadas de cuidar dele e ensiná-lo o que elas puderem, mesmo a gente sabendo que não vai ter muita coisa para ensinar. Agora do lado de fora, a Millie, que é uma espadachim, pede para ver as habilidades do Caim, que por sinal são muito maiores do que a dela, já que em um duelo de teste, ela não teve a menor chance contra ele, e ele até mesmo conversava enquanto lutava. Então ela disse que não conseguiria ajudar ele, e que agora era a vez da Nina, uma maga que até mesmo recebeu a bênção do deus da magia. Mesmo assim que o Caim mostrou suas habilidades básicas de magia, ele já superava ela. E não só ela, ele já superava até mesmo os magos reais que faziam parte da corte dos magos. E para piorar toda aquela situação, ele apenas tinha 5 anos. As garotas ficaram tão chocadas que elas nem mesmo sabiam o que pensar, já que ele era muito mais forte que elas. Então, para fechar com chave de ouro, ele mostrou sua caixa de itens que cabe qualquer tipo de coisa lá dentro. E a única coisa que saiu da boca delas é que ele era literalmente um gênio. Diante de toda essa situação, mesmo Caim sabendo que elas não conseguiriam ensinar ele mais nada, ele ainda assim viu valor nas suas professoras e pediu para elas levarem ele até o lado de fora, já que ele nunca tinha saído de sua mansão.
Então elas imediatamente foram falar com seu pai e pedir permissão para levá-lo para o lado de fora, já que se eles fossem fazer seu treinamento do lado de dentro, ele muito provavelmente destruiria tudo ao seu redor, já que ele era extremamente forte. Aquela notícia não deixou seu pai nada surpreso, já que ele já sabe o potencial do seu filho. Mesmo assim, ele disse que tinha algumas condições. Ele não poderia ir muito longe, e além disso, ele teria que voltar antes do sol se pôr. Agora que seu pai concordou com seu novo treinamento, Caim finalmente se sentiu como um aventureiro. E também finalmente usou uma magia sem se segurar, que além de destruir uma pedra gigante, abriu uma cratera no chão e mostrou mais uma vez o tipo de aluno que seus professores teriam. Logo em seguida, enquanto eles conversavam, um monstro surge. Para ser mais específico, um coelho raivoso, que em apenas um ataque foi derrotado pelo Caim. E como foi sua primeira presa, ele já colocou o pequeno animal em sua caixa de itens para mostrar para os seus pais, como toda criança faria. Aproveitando que eles ainda tinham tempo, a Millie falou que eles poderiam caçar mais alguns monstros. Então a Nina utilizou uma magia que permitia ela olhar ao redor e descobrir onde os outros monstros estavam. Ao ver sua professora em ação, o Caim ficou curioso e perguntou como ele poderia fazer para também usar aquela magia. E depois que ela passou as instruções, ele tentou usá-la, e obviamente ele teve sucesso, e conseguiu até mesmo saber quantos monstros tinham naquela direção, mostrando mais uma vez que suas professoras não podiam ficar surpresas com as coisas que ele ainda iria fazer. Depois de facilmente derrotar aqueles coelhos, o Caim se viu em frente a uma floresta, e imediatamente suas professoras falaram que ele não podia entrar lá, já que dentro dela existem os piores tipos de monstro possível. E de tempos em tempos, esses monstros se reúnem e fazem um grande ataque à cidade. E por isso, elas têm muralhas tão grandes e sempre estão protegidas. Mesmo escutando aquilo, o Caim mal podia ver a hora de entrar naquele lugar. Com o fim de seu primeiro dia de treinamento, o Caim voltou para casa e foi checar os seus status para ver que level ele estava. E mais uma vez ficou preocupado com que as pessoas fossem fazer testes com seu corpo, já que apenas matando 8 coelhos, ele já estava no level 8. Tudo isso porque ele recebeu uma bênção, que fazia com que ele ganhasse 100 vezes mais experiência do que qualquer outra pessoa no mundo. No dia seguinte, suas professoras resolveram levar ele até a guilda de aventureiros, já que como ele era muito forte, elas precisariam encontrar monstros mais fortes para ele derrotar. E como esse era um dos sonhos do pequeno Caim, ele estava mais que feliz por entrar naquele lugar, já que um de seus objetivos é se tornar um grande aventureiro, além, é claro, de salvar pessoas. Por coincidência do destino, enquanto suas professoras estavam perguntando sobre os monstros, um grupo de aventureiros de classe C vieram incomodá-las, dizendo que elas eram uma vergonha, já que agora até mesmo elas estavam sendo pagas para ser babá de uma criança. E depois disso, na maior cara de pau, ele falou que elas deveriam largar o Caim e pegar uma mesa para beber com eles. Obviamente, a Millie e a Nina recusaram o convite, e não estavam nem aí por que aquele cara estava falando. Mas essa situação deixou os homens revoltados, e eles resolveram usar força física e dominar as garotas, que claramente ficaram extremamente desconfortáveis com aquilo. Vendo tudo aquilo, o Caim não pôde ficar parado, e mesmo sendo um 3 contra 1 e eles estarem armados com facas, o Caim resolveu intervir, e ser um bom garoto, e salvar suas professoras, que depois de serem salvas, agradeceram do fundo do coração a bondade do Caim, já que ele facilmente derrotou aqueles homens. Então, pelos próximos 3 anos, o Caim continuou crescendo e evoluindo, ao lado de suas professoras. Mas finalmente, o dia da despedida chegou. Então, como forma de agradecimento por todo aquele tempo juntos, ele resolveu fazer algumas bolsas de item para elas. Mas para isso, ele teve que derrotar 2 monstros extremamente fortes que estavam naquela floresta que ele não deveria ir, que por sinal, morreram em um ataque cada um. Mas os ataques utilizados foram tão fortes que os guardas da cidade até mesmo acharam que os monstros estavam atacando, tocaram um sinal de emergência e mandaram suas tropas. Mas assim que seu pai e suas tropas chegaram lá, eles apenas encontraram uma cratera no chão e um lenço da família real, que o Caim, sem querer, esqueceu na cena do crime. Agora, nos seus últimos minutos com suas professoras, o Caim entrega os presentes para elas. E a bolsa de item que ele fez para cada uma delas era tão forte que elas poderiam até mesmo ser consideradas tesouros nacionais. Pois além de elas conseguirem colocar uma mansão inteira dentro delas, elas também não poderiam ser utilizadas por outras pessoas, já que ele tinha feito especialmente para elas. Obviamente, esse presente representava uma maneira de agradecê-las por todos os momentos que eles passaram juntos, todas as experiências e todos os monstros derrotados. E por ora, esse era o momento de dizer adeus, mesmo que no futuro eles possam se reencontrar. 2 anos se passaram e o Caim finalmente fez 10 anos. E junto de seu pai, ele estava fazendo uma viagem até a capital real, já que teria um evento em que todos os nobres apresentariam seus filhos à sociedade. Obviamente, durante esses 2 longos anos, ele não ficou sem fazer nada. Ele continuou derrotando diversos monstros e evoluindo sem parar.
Ele, inclusive, já tinha até mesmo matado dragões. E seu poder mágico já ultrapassava 80 milhões. E ele continuava ficando cada vez mais forte. Voltando para a viagem, enquanto ele estava na carruagem com toda a sua família, a Raine disse que mal podia esperar por participar da escola com ele, já que ela estava muito ansiosa para viver com ele na capital. Mas infelizmente, você só pode fazer o teste para entrar na escola quando você fizer 12 anos. Então, pro azar dela, ela teria que esperar mais 2 longos anos. Então, mudando de assunto, Caim pergunta pro seu pai quanto tempo eles ainda vão levar para chegar na capital. E ele respondeu dizendo que se nenhum monstro atacar eles, em 1 semana, eles vão chegar. Nesse mesmo momento, Caim, que estava relaxado, resolve usar a sua magia para procurar monstros em volta. E inesperadamente, ele descobre que um grupo de pessoas está sendo atacado. E percebendo que eles não conseguiriam chegar a tempo, o Caim resolve ir a pé, ou melhor dizendo, voando, utilizando suas magias de ar. E ainda bem que ele percebeu isso, senão todos que estavam lá teriam morrido, já que os guardas que estavam defendendo a carruagem não estavam dando conta daqueles monstros. Mas pro Caim, que consegue derrotar até mesmo dragões, aquilo foi um passeio de criança. Depois de derrotar os monstros para ajudar ainda mais, ele curou todos os soldados que ainda estavam vivos. Mas infelizmente, ele não conseguia ressuscitar aqueles que tinham morrido. Mesmo assim, ele colocou o corpo de todos eles dentro de sua caixa mágica e levaria eles até sua terra natal para terem um enterro de respeito. Assim que seu pai chegou, ele percebeu a situação e ficou grato pelo Caim ter corrido na frente e resolvido as coisas por lá. Mais grato ainda quando ele viu o emblema que tinha na carruagem, já que se tratava do emblema da casa do Duque Santana, um dos duques mais influentes de todo o reino. E não só a filha do duque, mas a própria princesa, que é filha do rei, estava lá dentro. E para sorte ou azar do Caim, elas eram da idade dele e já estavam completamente apaixonadas por ele, já que elas viram em primeira mão tudo que ele era capaz de fazer. E mesmo elas sendo nobres e pessoas extremamente influentes no reino, elas não resolveram se conter e já partiram para o ataque e começaram a brigar para ver quem iria ficar com Caim. E no meio dessa briga de empurra-empurra, elas perguntaram o que ele estava fazendo lá. Então ele disse que estava indo até a capital real para fazer parte do evento que iria acontecer. E como elas também tinham esse mesmo objetivo, elas se aproveitaram da situação e arrastaram ele até sua carruagem, dizendo que estavam com muito medo e que elas precisavam dele para continuar em segurança. E o mais surpreso diante de toda aquela situação foi o pai do Caim, que não conseguiu nem falar uma palavra sequer, vendo toda aquela situação. E praticamente deixou seu filho ser sequestrado. Seguindo a viagem dentro da carruagem com as garotas, elas continuavam disputando a atenção do Caim. E inclusive, obrigaram ele a chamá-las pelo primeiro nome. O nome da princesa loirinha, filha do rei, é Teles. Já a filha do Duque Santana se chama Silk. E ambas estavam dispostas a fazer qualquer coisa para não sair do lado do Caim, já que mesmo quando eles chegaram numa cidade antes da capital e foram descansar, elas obrigaram ele a passar a noite com elas, dizendo que o Caim era a pessoa mais forte daquele lugar, e se um grande dragão atacasse durante a noite, elas não se sentiriam seguras, e elas queriam a todo custo que o Caim as protegesse. Então mesmo o pai do Caim tentando impedir aquela situação, já que eles eram apenas crianças, elas ainda assim tinham mais autoridade que ele, e não tinha absolutamente nada que ele pudesse fazer. Então, para agradar elas, o Caim disse que concordava, desde que o quarto em que eles ficassem fosse muito grande. Mas assim que ele chegou naquele imenso quarto, de nada adiantou, já que as duas garotas juntaram as camas, e no fim, pararam de brigar por ele, e resolveram dividi-lo. E a pressão que elas colocavam no pequeno Caim era tanta, que ele não conseguia dizer não. E embora elas tenham conseguido dormir extremamente bem, o Caim nem sequer conseguiu fechar os olhos, já que a ansiedade que ele sentia era tão grande que era impossível dormir. Mas para sorte dele, finalmente, a viagem acabou, e eles chegaram na capital real. Assim que eles desceram da carruagem, o vice-capitão real Gazardo estava lá para recebê-los, e agradeceu Caim imensamente por tudo que ele tinha feito, principalmente por ter salvado a princesa e a filha do duque, além, é claro, de salvar os seus soldados e trazer o corpo daqueles que tinham morrido, que graças a ele poderiam ter um enterro digno de soldado, já que eles deram suas vidas para salvar aquelas garotas. E mesmo Caim pediu para o Gazardo se certificar de que isso fosse acontecer. E assim que ele pretendia ir embora, o vice-capitão o segurou, dizendo que ele foi convocado pelo próprio rei. Chegando lá, ele caminhou no tapete vermelho e se curvou diante do rei daquele reino. Queria lhe dar uma recompensa por todos os feitos que ele tinha feito em sua viagem, já que no fim das contas, ele salvou não só a filha do rei, como a filha do próprio duque, derrotando sozinho um grande exército de orcs, que por sinal, tinham um level extremamente alto. E além disso, possuía um general, além, é claro, de salvar os soldados que tinham lutado. E como recompensa por tudo aquilo,
ele receberia o título de barão, além de 10 moedas de platina e uma mansão só para ele. Obviamente, assim que o rei fez aquele anúncio, uma grande comoção ocorreu entre os nobres, dizendo que ele era apenas uma criança de 10 anos. Inclusive, um dos nobres chamado Corgino saiu em protesto àquela decisão, dizendo que tudo aquilo era demais para o pequeno Caim. E por incrível que pareça, o Caim concordava com ele. Mesmo assim, ele não deu um pio. Ao escutar aquilo, o rei mandou ele se calar e disse que não iria mudar sua decisão e para ele voltar para onde ele estava, já que nenhuma pessoa seria capaz de fazer o que o Caim tinha feito. E além disso, ninguém em seu reino que tenha tanto potencial merece ser um desconhecido, independente de sua idade. Então, sabendo que não podia recusar aquilo, o Caim aceitou de bom grado. E com isso, a audiência terminou. Mas infelizmente, não para o Caim, já que o rei disse que queria conversar com ele pessoalmente. Agora na sala ao lado, enquanto eles esperam pela chegada do rei, o pai do Caim diz que está surpreso por ele ser seu terceiro filho, e mesmo assim, ser o primeiro a ter uma grande promoção. Nesse mesmo momento, a realeza chega, e obviamente, trouxeram suas filhas. Mas o rei disse que estava lá para agradecê-lo não como rei, mas sim como pai, já que se não fosse por ele, sua filha teria morrido. Além dele, o próprio Duque Eric, pai da Silk, também o agradeceu imensamente. E receber esses agradecimentos de pessoas tão importantes deixou o Caim sem jeito, já que na cabeça dele, ele não tinha feito nada demais, e faria aquilo por qualquer outra pessoa. Mas tanto para o rei quanto para o Duque, apenas aquelas recompensas não eram suficientes. E eles inclusive já tinham conversado entre si para decidir o que eles iriam fazer a respeito do Caim, já que eles precisavam achar algum jeito de manter o Caim naquele reino e não deixá-lo sair nunca mais. Então, com toda a seriedade do mundo, o rei olha para o Caim e fala para ele pegar sua filha como esposa. E quem terminou aquela frase foi o Duque Eric, dizendo para ele também se casar com sua filha Silk. Ao escutar aquilo, o pequeno Caim ficou apavorado e tentou se esquivar de todas as maneiras possíveis, pois ele nunca tinha imaginado que as coisas fossem andar tão rápido. Mesmo assim, o rei e o duque o pressionaram de todas as maneiras possíveis, dizendo que ele andou de mãos dadas com as garotas, e que ele inclusive dormiu com elas. E por causa disso, elas nunca iriam conseguir achar outro marido. E agora, ele tinha que assumir a responsabilidade de seus atos. E assim que o duque e o rei escutaram suas filhas dizendo que elas jamais iriam esquecer as noites que eles dormiram tão juntinhos, não sobrou nenhuma opção sequer, além de ele pedir desculpas e aceitar o casamento. No dia seguinte, o Caim foi novamente se encontrar com os deuses, já que ele queria tirar algumas dúvidas sobre seus status, já que no fim das contas eles estavam muito altos. Tão altos que inclusive o Zeus falou que o poder dele estava no mesmo nível de bestas divinas e até mesmo dragões divinos. E por causa disso, ele até mesmo poderia se tornar um semideus. Mas mudando completamente de assunto, os deuses pedem ajuda para o Caim, já que eles estavam muito entediados em seu mundo. Então eles pediram para ele trazer algum jogo ou alguma brincadeira de seu mundo antigo. E como eles são deuses, o Caim não pôde recusar. Então, voltando para a cidade, depois de correr da loja de roupas onde ele estava com sua mãe e sua irmã, ele se encontrou com a Parma, uma garotinha gato que estava ajudando a cuidar da loja de seu tio, chamada Tamanes. Então, aproveitando a oportunidade, ele já entra em sua loja e fala que quer pedir uma coisa. Ao escutar aquilo, o Tamanes ficou extremamente curioso e já perguntou o que é que o Caim queria fazer. Então, rapidamente, o Caim explicou as regras do jogo e até mesmo desenhou para ele entender. E logo em seguida, pediu para ele começar a produzir aquele jogo, e inclusive deixou uma moeda de ouro extremamente valiosa, como um investimento inicial. E com isso, um novo jogo seria lançado naquele reino. E quando o protótipo estivesse pronto, ele chamaria o Caim novamente. Isso se ele estiver vivo até lá, porque assim que ele saiu da loja, sua irmã já estava com cara de brava, porque ele tinha corrido dela, sendo que ele tinha prometido que iria ajudar ela com as roupas. Mas como sua irmã é apaixonada por ele e ele falou que ela fica bem com qualquer roupa, ela já esqueceu que estava brava, e disse que iria fazer um desfile para ele quando ele chegasse em casa. E como Caim queria continuar respirando, ele viu todo aquele desfile quietinho. Alguns dias depois, o Tamani já chamou o Caim, dizendo que o jogo tinha ficado pronto. E assim que ele chegou na loja para ver como ficou, ele ficou muito feliz com o resultado, já que era um tabuleiro exatamente igual ao de seu mundo passado, do jogo chamado Reverse. Então depois de eles jogarem um pouco, o Tamani disse que com certeza aquele jogo vai vender muito, e ele estava ansioso para produzir aquilo em larga escala. Então, indo direto ao assunto, o Caim pediu para ele produzir dois tipos de tabuleiro, um para a nobreza que seria mais caro, e um extremamente barato que qualquer pessoa poderia comprar. E além desses dois tipos, ele também queria que ele fizesse um banhado em ouro, que ele iria entregar para o próprio rei. E novamente, o Caim pegou várias moedas de ouro e deixou como investimento. Mas dessa vez para realmente oficializar aquele negócio, o Tamanes disse que eles precisavam fazer um contrato com o deus do comércio. E depois que o contrato tivesse feito, pelos próximos 3 anos, nenhuma pessoa poderia plagiar aquele jogo. E apenas eles poderiam vendê-lo.
poucos segundos, o rei do comércio aceitou, e o tabuleiro que estava em sua frente desapareceu. E agora quem estava se divertindo com o novo jogo eram os próprios deuses, já que no fim das contas eram eles que tinham pedido por aquilo. Voltando para sua casa, o Caim já estava atrasado para a grande cerimônia que iria acontecer. Então ele literalmente entrou e saiu de lá. E no caminho, seu pai estava dizendo que ele iria chamar muita atenção, porque afinal de contas, ele não é uma criança qualquer, e sim, um barão. E isso até mesmo deixou ele nervoso. A mesma sensação, como se ele tivesse uma prova no dia seguinte. Chegando no grande evento, ele já reconhece o nobre que tinha ido contra ele receber o título de barão, além de seu filho e seus seguidores. Andando mais um pouco, a Silk e seu pai já chamam por ele, e como ninguém sabe que eles já são noivos, eles se apresentam como se fosse a primeira vez. Mesmo assim, o Duque Eric provoca o Caim várias vezes com vários sorrisos, deixando ele muito desconfortável. Mas assim que a Silk se apresentou, mesmo sem querer, o Caim resolveu dar o troco, já que ele falou que ela estava extremamente linda naquele vestido, e ela até mesmo poderia ser confundida com uma princesa. E quem ficou envergonhado com a situação foi o Duque Eric, que inclusive falou que o Caim é muito atrevido para um garoto de 10 anos. Mas para sorte dele, seu pai o defendeu, dizendo que o tempo todo a Raine pedia para o Caim ficar elogiando ela e vendo todos os seus vestidos. Então mesmo criança, ele já estava acostumado com as mulheres. E definitivamente não parecia ter 10 anos. Depois disso, finalmente chegou a hora do rei aparecer. Ele propôs um brinde e depois disso esperou a apresentação dos filhos dos nobres. E novamente na vez do Caim, ele já elogiou a princesa Teles, dizendo que ela estava tão linda que era até mesmo de tirar o fôlego. E assim como o Duque Eric, o rei ficou desconfortável com aquilo, já que para ele o Caim era muito ousado por fazer aquilo. Mas assim que o Caim o presenteou com um jogo reverse, a braveza do rei se transformou em empolgação. Então ele disse que queria saber mais sobre aquele jogo depois do evento. Além, é claro, para falar da maneira como ele trata sua filha. E seu pai, que nem mesmo sabia daquele jogo, ficou extremamente orgulhoso de seu filho, que já estava até mesmo preparado para cuidar das despesas de sua nova mansão. E isso fez o Caim perceber que realmente tudo que ele fazia era demais para uma criança de 10 anos. E no meio de seus pensamentos, a Silk chegou, a fim de aproveitar que ele estava sozinho, e a princesa Telécia não podia participar. Mas enquanto eles estavam sentados e aproveitavam seu tempo juntos, o filho de um nobre aparece e elogia a Silk, esperando que ela fosse agarrar ele e ficar feliz com o elogio. Mas ela nem sequer abriu a boca, e apenas o cumprimentou, mostrando educação. E como Caim só ficou parado lá olhando, obviamente sobrou para ele. E os garotos já o incomodaram, dizendo que era muita falta de respeito ele não conhecer o Rabbit, pois ele era um grande filho de um barão, e seus amigos eram filhos de Visconde, ou seja, queriam a fama por tabela. Então o Rabbit desafiou Caim, dizendo que se ele pedisse desculpas, tudo ficaria bem, senão seus amigos partiriam para cima dele. Mal ele sabia que estava se metendo com a pessoa errada. Então, dando um passo à frente, o Caim disse que era ele quem tinha que se desculpar, pois seu comentário tinha deixado a Silk desconfortável e ele nem mesmo percebeu. Como o gordinho ficou intimidado, ele chamou o Caim para ir lá para fora, já que dentro daquele salão tinham muitas pessoas. E como o Caim não podia amarelar, ele e a Silk o acompanharam. E nesse momento, um grande duelo de magia começou. Ou melhor dizendo, um duelo de dança, já que os filhos dos viscondes, por mais que soubessem magia, ficavam dançando para invocá-las. E quando eles finalmente acabavam de lançar a magia, parecia até mesmo algum tipo de brincadeira. Então mesmo sem se mexer, o Caim ganhou aquela luta, já que a própria Silk se cansou daquele balé, e falou que toda aquela situação era um insulto para o Caim, já que no fim das contas, ele não era filho de um barão, e sim, o próprio barão. E além disso, ele sozinho tinha derrotado um exército inteiro de orcs. E assim que os garotos escutaram aquilo, eles entenderam a situação, se abaixaram e pediram por perdão sem parar. Tudo isso enquanto rastejavam com o rabo entre as pernas. Assim que eles foram embora, a Silk chamou o Caim de malvado, pois ele já sabia que aqueles garotos não sabiam de sua posição real. E ele fez tudo aquilo para ver no que daria, mesmo sabendo que aquilo aconteceria. Então ela disse que se ele não fosse em um encontro com ela iria revelar esse lado malvado para a princesa Teles. E nesse mesmo momento, ela apareceu perguntando que segredo eles estavam guardando. E para causar ciúmes nela, a Silk falou que o Caim chamou ela para o encontro. E esse era o segredo. Mas para amenizar as coisas, o Caim disse que também levaria ela no encontro. Só que nesse mesmo momento, o pai dela estava atrás ouvindo tudo. E novamente, disse que ele precisava conversar com Caim de homem para homem.
E essa conversa rolou enquanto eles jogavam reverse. E tanto o rei quanto o Duque Eric zoavam Caim, dizendo que ele era muito malandro com as garotas, e que por isso, ele deveria ter mais cuidado com suas filhas. Em um outro dia, novamente o Caim foi visitar o Palácio Real, mas dessa vez quem o atendeu foi o ajudante do rei, que além de entregar a chave de sua nova mansão, falou que ele teve que impedir a presença do rei, porque ele estava viciado, e se ele visse o Caim, ele com certeza iria querer ficar jogando. Nesse mesmo momento, o Duque Eric entrou no quarto, com um tabuleiro em mãos, dizendo que o Caim teria que jogar contra ele, e todos os outros que estavam lá. Depois de toda essa gameplay avançada, o Caim foi direto para sua nova casa. Mas chegando lá, ele viu que sua mansão estava completamente destruída. Não tinha iluminação, todas as janelas estavam quebradas, e era sujeira para todos os lados. Mas como a gente está falando do Caim, aquilo não foi nenhum problema. E usando apenas 2 magias, ele não só limpou, como reformou ela inteira. Então ela ficou parecendo como se tivesse acabado de ser construída. E para manter ela daquele jeito, ele com certeza precisaria de ajuda. Então ele já contratou algumas empregadas e um mordomo. Mas nesse momento, como Caim já tinha limpado tudo usando magia, elas apenas tiveram que ajudar com a mudança. Já seu novo mordomo chamado Coran avisou para o Caim que ele estava atrasado, e ele tinha que imediatamente ir para a casa de seus pais, já que seus irmãos mais velhos Jane e Alec iriam voltar de viagem. Chegando na casa de seus pais enquanto eles comiam, seus irmãos já falavam que estavam surpresos com Caim, já que apesar dele ser o mais novo, ele foi o primeiro a receber um título e ter sua própria mansão. Mas que apesar disso, ela era uma mansão muito velha e desgastada. Então sem mais delongas, o Caim os convidou até sua nova casa. E chegando lá, a impressão não poderia ser outra, já que ela estava completamente diferente de quando seu pai viu ela pela primeira vez. Mas mesmo que ela tivesse impecável, seu pai descobriu algo que faltava, e que apesar de ser bobeira, todo aristocrata e pessoa de poder tem que ter. E no caso, estamos falando de alguma obra de arte, ou alguma coisa extremamente cara, que seja apenas para se mostrar. E assim que seu pai acabou de dizer isso, eles escutaram uma das empregadas gritando, como se ela estivesse sendo atacada. Mas assim que eles chegaram no hall, eles entenderam o motivo. Na verdade, ela estava assustada com o grande dragão vermelho que o Caim tinha colocado naquele lugar. E ele apenas tinha esquecido de avisar. Ao se deparar com aquele grande monstro, seu pai perguntou para ele o que aquele dragão estava fazendo lá. E o Caim simplesmente respondeu, dizendo que é porque ele tinha matado ele. E ele achou que seria uma decoração incrível para sua nova casa. Então depois de ver isso, seu pai respondeu que com certeza ele não precisaria comprar nenhuma arte barata, que apenas aquele dragão já valia mais que 100 moedas de platina. E isso é aproximadamente 1 bilhão de ienes. E como se isso não bastasse, novamente eles escutaram um grito, mas dessa vez era de sua mãe e de sua irmã, que ficaram 100% encantadas com o chuveirinho que ele colocou no banheiro. Tão encantadas que elas imploraram para ele colocar aquilo na casa delas. Mas ao escutar aquilo, seu pai achou que era bobeira, e que elas estavam exagerando muito diante da situação. Mas depois que ele mesmo testou, ele rapidamente mudou de ideia. E assim como elas, implorou pelo chuveirinho. E ainda enquanto eles conversavam, ele deu a triste notícia para o Caim, dizendo que todo nobre que compra uma nova mansão tem que fazer a inauguração dela e fazer uma festa, convidando todas as pessoas importantes para apresentar a sua nova residência. E depois de escutar isso, obviamente o Caim não ficou feliz, e tudo que passava em sua cabeça era a grande preguiça que ele sentia. Felizmente, ele pediu ajuda para o seu mordomo e para as empregadas. E com a ajuda deles, ele conseguiu decidir todas as coisas importantes para a sua festa, desde comidas e bebidas, decorações e até mesmo presentes. E a gente já sabe que tudo aquilo vai estar muito gostoso, pois mesmo quando ele chamou a Sylvia para experimentar as comidas e bebidas, ela quis experimentar 1 milhão de vezes. E a única coisa que incomodou o Caim no meio de todas as preparações era o fato dele não poder convidar o rei, já que apenas nobres de elite poderiam fazer um convite real. E por sinal, esse incômodo imediatamente bateu à sua porta, já que o rei em pessoa convidou ele até seus aposentos, e perguntou por que ele não tinha sido convidado, sendo que o próprio Duque Eric não parava de esfregar o convite em sua cara. Então, como uma criancinha mimada, o rei disse que ele era quase um pai para o Caim, e ele com certeza tinha permissão para chamá-lo para sua festa. E nesse mesmo momento, como uma criança que teve seu pedido realizado, o Caim entregou o convite do rei, que ele já tinha preparado, caso essa ocasião viesse a acontecer. Então o rei o agradeceu e disse que iria levar sua filha para o jantar. Por causa disso, assim que o Caim voltou para sua casa, ele já avisou as empregadas para elas não se surpreenderem quando o rei e sua filha chegarem, já que afinal de contas ele estava comprometido com a Telécia e até mesmo com a Silk. Depois de todas as preparações e avisos prontos, finalmente o dia da festa chegou, e o Caim estava pronto para receber todos os nobres em sua nova mansão, principalmente a Silk e seu pai.
que ele fez questão de ir na porta de entrada, além, é claro, de avisar do grande dragão que tem em seu hall. Depois da chegada de todos, o Caim propôs um brinde e agradeceu a todos pela presença. E eu não preciso nem dizer que a bebida que ele deu para eles foi um sucesso, já que apesar de um mundo mágico, eles não sabiam que existia champanhe, uma bebida alcoólica extremamente docinha. Depois desse brinde, finalmente o rei e sua família chegou, e assim como os outros, ficou maravilhado com todas as comidas que o Caim preparou, além, é claro, do chuveirinho do banheiro, já que assim que a rainha chegou, ela falou que o rei precisava experimentar, e o Caim precisava imediatamente instalar aquilo no Palácio Real. E por a gente estar falando do rei e da rainha, ele não podia negar esse pedido. Depois disso, infelizmente chegou o ponto ruim da festa, já que o Barão Corgino chegou, reclamando e falando que aquela mansão mais parecia um apartamento. Ele claramente estava lá para prejudicar a festa do Caim. Mas assim que ele entrou no hall e viu o dragão, ele se assustou muito e o Caim deu um troco naquele barão. Mesmo assim, ele não estava disposto a desistir e continuou reclamando de tudo que vinha em volta, mesmo no fundo, achando tudo extremamente fantástico. O Caim já não estava mais aguentando aquela situação, e se não fosse pelo seu mordomo, ele teria explodido. Mas ao invés disso, ele resolveu bolar um plano. E assim que o Barão Corgino pediu para ele entregar não só a receita de todas as comidas, como todos os copos de vidro que ele fez, o Caim usou suas habilidades para saber onde o rei estava, e começou a enrolar o barão, dizendo que ele não podia fazer aquilo, senão iriam faltar presentes para os outros convidados. Escutando aquilo, o Corgino disse que não se importava, já que nenhum dos seus outros convidados era um barão, e ele era muito mais importante do que eles. E nesse mesmo momento, o rei aparece, enfurecido por tudo que ele estava falando e por ele ter chegado depois do rei, já que isso era uma falta de respeito muito grande. Então, como sempre, o Corgino não aguentou a pressão e saiu correndo com o rabo entre as pernas. E no fim de tudo, como o rei descobriu que ele tinha sido usado pelo Caim, aquela situação também sobrou para ele. No dia seguinte, novamente o Caim estava no reino, já que o ministro Magna tinha falado que ele podia deixar os monstros que ele matasse lá, e depois ele receberia sua recompensa. E quem iria ajudar ele com isso era o vice-comandante Daime. Mas infelizmente, o quarto que ele tinha mostrado para o Caim não tinha um tamanho suficiente. E ao escutar aquilo, o Daime ficou extremamente chocado, já que aquele quarto era grande o suficiente para a maioria dos monstros. Então ele não pode deixar de pensar que era um dragão vermelho como o que ele tinha em sua casa. E obviamente, ele não estava errado, já que o Caim tirou diversos monstros de sua caixa mágica. Inclusive dragões, orcs e todo tipo de monstro gigantesco e difícil que você pode imaginar. Então o vice-comandante falou que assim que estivesse pronto, ele chamaria o Caim, e que provavelmente iria demorar. E aproveitando a situação, ele falou que queria um favor do Caim, e pediu para ele acompanhar ele no treino de seus soldados, já que afinal de contas, ele é extremamente forte, e essa seria a oportunidade perfeita para o Caim conhecer o comandante, já que ele ama as pessoas que são fortes. Então mesmo sem querer, o Caim não soube dizer não. Chegando lá, o vice-comandante apresentou Caim a todos os seus soldados, e disse que ele era a pessoa que eliminou 30 orcs sozinho e salvou as princesas, e que hoje ele seria o desafio deles. Ao escutar aquilo, seus soldados ficaram desconfortáveis, pois afinal de contas o Caim tem apenas 10 anos, e não seria certo um guarda imperial lutar contra uma criança. Mesmo assim, o vice-comandante disse para ele tentar a sorte, e que com certeza ele iria se surpreender com o resultado. Então, antes dos duelos começarem, o Caim perguntou onde estava o comandante, e o Daime apenas respondeu, dizendo que com certeza ele iria aparecer, já que ele é simplesmente viciado em lutas. E o Caim simplesmente pensou que ele deve ser uma pessoa assustadora. Então, finalmente, os duelos iriam começar, e o guarda imperial, achando que estava na vantagem, falou que deixaria ele dar o primeiro ataque, mas foi apenas um ataque que o Caim precisou para derrotá-lo. E quando ele menos esperava, o Daime falou que agora seriam 30 contra 1. E nesse mesmo momento, uma elfa de cabelo verde aparece, gritando e perguntando o que estava acontecendo ali, e por que seus soldados estavam apontando suas espadas para uma criança. Então ela se abaixou e falou para o Caim que estava tudo bem, e que ele não precisava se preocupar com nada. Logo em seguida, ela perguntou por que o Daime deixou aquilo acontecer, e assim que ele respondeu chamando a elfa de comandante, quem ficou surpreso foi o Caim, já que com certeza ele não imaginava o comandante daquele jeito. Mais surpresa ainda, quando ela descobriu que o Caim na verdade era o herói que matou 30 orcs. E a comandante imediatamente pediu para ele duelar com ela. Então, sem dar mais nenhuma palavra, a batalha começou. E ela nem sequer deu uma espada de verdade para o Caim. E mesmo assim, o duelo acabou mais rápido do que esperado. E o vencedor não podia ser outro, além, é claro, do Caim. E a vitória dele causou uma reação no comandante diferente do que qualquer um podia imaginar. Ela simplesmente virou para ele e falou que se decidiu, e que agora ela iria casar com ele.
Então todos os guardas, inclusive o Caim, ficaram extremamente chocados com o que ouviram, pois absolutamente ninguém esperava ouvir aquilo dela. Então, tentando escapar da situação, Caim disse que tinha apenas 10 anos e que ele nem sequer sabia nada sobre ela. Então, para resolver aquela situação, a comandante se apresenta e seu nome é Tifana. Ela é a comandante dos guardas de Esforte e filha do Duque Rebelde, aquele que reina na floresta. E como ela é uma elfa, ela vai viver até os 300 anos, então idade não era um problema, já que sua aparência não iria mudar. Mesmo assim, como uma boa criancinha, o Caim se escondeu atrás do vice-comandante, dizendo que as coisas não podiam ser daquele jeito, e que ele tinha muitas pessoas que ele tinha que falar antes de tomar uma decisão dessa, já que com certeza elas iriam ficar muito bravas. Por incrível que pareça, a Tiffany entendeu a situação e disse que o Caim estava certo, e por isso, ela imediatamente falou que iria falar com o rei, e pediu para o Daime marcar uma audiência para agora. Então, mais uma vez, o Caim foi arrastado para problemas. E assim que ele chegou na sala do rei, ele já foi questionado, perguntando o que ele estava fazendo lá, já que afinal de contas, era para ele deixar os materiais dos monstros e ir embora. Mas antes do Caim responder, a comandante Tiffany se levantou e disse que ela estava lá porque ela queria casar com o Caim. E de novo, aquilo sobrou para o pobre do Caim, que teve que explicar para o rei que ganhou dela em uma batalha. E por isso, aquilo aconteceu. Além do rei, seu pai também questionava o Caim. Ele sabia a posição da Tiffany e a grande responsabilidade que seria casar com ela. E o Caim, que mal conhece ela, respondeu dizendo que não. Então o rei explicou que além de comandante dos guardas, a Tiffany também é uma princesa em seu reino. E no fim das contas, o título de comandante que ela tinha era o menor dos problemas do Caim. Então, para tentar ajudar ele, o próprio rei contou para Tiffany que ele já iria casar com a Silk e com a Telécia. Mas ao escutar aquilo, o efeito causado foi completamente oposto, pois na cabeça dela, como o Duque Eric e o próprio rei viam alguma coisa especial no Caim, aquilo apenas causava mais desejo ainda dela casar com ele e tê-lo como seu marido. Então, como sua última carta na manga, o rei disse que ainda assim, ela teria que pedir permissão para o seu pai, e que depois dela, eles poderiam voltar a conversar. Então ela se levantou e agradeceu o rei, e disse que com certeza iria fazer isso. Pegou o Caim pela roupa e arrastou ele até o campo de batalha, onde eles poderiam crescer o seu amor e escrever uma carta lutando. E o Caim, de mãos atadas, apenas chamava pelo seu pai, que ficou na sala, e assim como todos os outros, não entendia aquela situação, mesmo Caim sendo seu filho. Ele não tinha respostas para como ele era tão forte, sendo que ele apenas tinha 10 anos. Então o vice-comandante Daime disse que talvez ele pudesse ser um apóstolo dos deuses, e que aquilo poderia fazer muito sentido. Então juntos, eles decidiram mostrar um livro para o Caim, e ver se descobririam alguma coisa. Depois de todo esse caos, vários dias se passaram. E novamente, o Caim se encontrou com o vice-comandante Daime e disse que estava extremamente cansado, pois desde aquele dia, todos os dias sem exceção, ele tem que lutar com a comandante Tiffany, e ela só parava quando ficasse sem forças. Ele lutou tanto que inclusive recebeu o título de Espada Santa, e falando nela, eles escutaram sua voz procurando pelo Caim. Mas dessa vez quem arrastou ele foi o vice-comandante, dizendo que ele novamente tinha que falar com o rei. Chegando na sala, não só o rei como todas as figuras importantes estavam lá, e o rei apenas disse que eles queriam entregar um livro de magia imperial para ele. E esse livro tinha sido escrito pelo primeiro rei do reino, o Yuya-Tera. Animado para aprender mais coisas, o Caim nem sequer desconfiou de algo, e também nem percebeu que quando ele abriu o livro, ele estava na verdade lendo japonês. E era um livro que absolutamente ninguém daquele mundo, além do Caim e do primeiro rei, conseguiam ler. Então nesse momento, o rei novamente perguntou para ele: "Quem é você?" E a única coisa que passou na cabeça do Caim é que ele poderia ter perdido tudo que conquistou, e que se ele falasse a verdade, todos poderiam deixar de amá-lo. Mesmo assim, ele tomou coragem e disse que iria contar a verdade, mas que apenas as pessoas que estavam naquela sala poderiam saber a verdade, e que se eles não concordassem com aquilo, ele apenas iria embora. E assim que eles concordaram com aquilo, ele disse que tem memória de sua vida passada, e que na verdade, ele veio de um lugar chamado Japão. Então automaticamente, seu pai perguntou se ele realmente era seu filho, e como ele estava dizendo tudo a verdade, ele disse que sim, já que foi isso que os deuses falaram para ele quando ele foi batizado. E de novo, todo mundo ficou chocado com o que escutou, já que ninguém sequer imaginou que alguém poderia conversar com os deuses. Então, para fechar com chave de ouro, ele abriu seus status e deixou todos que estavam lá ler. E assim que o rei leu que ele era um apóstolo dos deuses, ele disse que todas as nações deveriam se curvar a ele, já que esse era o título mais alto daquele mundo, e ninguém poderia vencê-lo. Nesse mesmo momento, o Caim implorou para aquilo não acontecer, e que ele definitivamente não queria que nenhuma das coisas que ele viveu mudasse, já que ele era muito grato por ter uma família e pessoas com quem se importam com ele, pois em sua vida passada, ele já tinha perdido todos em sua volta.
E se isso acontecesse, novamente ele iria ficar sozinho. E definitivamente, ele não quer que absolutamente ninguém trate ele de uma maneira diferente do que ele é tratado. Então, o rei entendeu seus sentimentos. Mesmo assim, ofereceu para ele se tornar o rei daquele reino. Mas antes de qualquer resposta, a Tiffany invade a sala com um papel, que na verdade era um certificado de seu pai, aprovando o casamento dela com Caim. Então, novamente, ele foi arrastado para o campo de batalha. E como prometido, o rei falou que todos os adultos daquela sala estavam proibidos de contar aquilo para qualquer pessoa, até mesmo os membros de sua família. E como Caim é apenas o Caim, eles não precisavam se preocupar com nada, pois mesmo ele tendo todo esse poder, ele nunca se pareceu com um apóstolo de Deus. E nos últimos pensamentos sobre o assunto, o rei apenas deseja que ele continue sendo quem ele é, protegendo todas as pessoas que ele ama e ajudando a todos que precisam. De volta à sua rotina normal, o Caim resolve ler o livro que foi entregue a ele. Mas como suas esposas apareceram, ele foi interrompido. Então tudo que ele descobriu é que assim como ele, o primeiro rei também veio do Japão, depois de ter sofrido um acidente e morrer. E por algum motivo, ele ficou conhecido como o Grande Yu-Yatera. Voltando para Silk e para Teles, depois de ser interrompido diferente das outras vezes, o Caim não foi bonzinho. E disse que não podia dar atenção para as garotas, que ele tinha uma coisa muito importante para fazer. E não só com ela, já que assim que ele saiu da biblioteca, a Tiffany apareceu. E ele também rejeitou ela. E o motivo disso é que finalmente ele iria fazer 12 anos. E agora ele finalmente poderia se inscrever na Guilda de Aventureiros. Então chegando lá, ele foi logo se registrar, preencheu seu nome e colocou uma gota de sangue para registrar juntamente com seu cartão. E como ele tinha acabado de se registrar, ele começaria no ranking mais baixo da guilda, o famoso Rank G. Ao descobrir seu ranking, ele sentiu saudade de suas professoras, que eram aventureiras de Rank D, e se perguntou como elas estavam. Mas logo em seguida, assim como da última vez, e assim como todas as vezes que o Caim está presente, o problema vem até ele. E sem motivo nenhum, um grupo de aventureiros vem querer brigar com ele. Tenta chutar sua cabeça e bater nele. E até mesmo tentaram sacar sua espada. Mas nesse mesmo momento, um outro aventureiro de cabelo vermelho aparece. E apenas a sua presença fez aqueles caras congelarem de medo. E eles o chamaram de Cloud do Fogo e Gelo. Baixaram as cabeças e saíram correndo. Depois disso, Cloud se aproximou do Caim e se apresentou. E disse que gostou muito dele. E que só parou a briga, porque aquilo com certeza iria ficar feio. E como Caim tinha surpreendido ele, aquilo era um motivo de comemoração. Então ele chamou ele para beber alguma coisa. Mas no fim das contas, ele só é viciado em bebida mesmo. E qualquer coisa que acontece, era motivo para ele querer beber. Então enquanto eles conversavam, o Caim descobriu que ele é chamado de Cloud do Fogo e Gelo por causa de sua esposa, já que ele luta com uma espada e magias de fogo, e ela é uma maga de gelo. E juntos, eles formam o grupo Fogo e Gelo. Então, como conselho para o Caim, ele falou que ele precisa achar um grupo de confiança. E que dessa maneira, assim como ele vai conseguir chegar no rank A, o que já é um ranking muito alto para um aventureiro. E mesmo não sendo do ranking SSS, que apenas o primeiro rei Yu-Yatera conseguiu alcançar, o cartão dele ainda assim era dourado. E ele preferia muito mais ter esse cartão dourado do que o cartão preto do ranking mais alto. Enquanto eles se conhecem, a esposa do Cloud aparece, bate em sua cabeça e pergunta por que ele está ali bebendo sem motivo nenhum. E obviamente ela começa a brigar com ele, mas ao ver aquilo, o Caim resolve ajudar o homem, se apresenta e fala que o Cloud salvou ele de uma briga, e por isso eles estavam ali bebendo. Então a Lina se acalmou e disse para ele ter cuidado, já que existem muitos idiotas que fazem parte da guilda. Mas rapidamente, ela já ficou brava de novo, porque o Cloud não se conteve e começou a beber de novo. E ela falou que se ele não parasse, seria o sangue dele que escorreria no chão. E assim como todas as esposas, pegou ele pela orelha e arrastou para onde ela queria. Agora como um aventureiro, o Caim finalmente vai escolher sua primeira missão. E sem nem pensar duas vezes, ele escolheu a missão que precisava matar inúmeros goblins. E quanto mais monstros ele matasse, maior seria sua recompensa. Ansioso com sua tarefa, ele saiu correndo da guilda, direto para a floresta. Mas antes de chegar lá, pro azar dele, a Tiffany apareceu, agarrou ele e disse que iria junto. Mesmo Daime dizendo que tinha treinamento dos soldados. Ela disse que era muito mais importante ela acompanhar o seu marido. E pode parecer que não, mas essa elfa completamente viciada em batalhas é também completamente apaixonada pelo Caim. E todo momento que ela tá matando monstros e tá do lado dele, ela sente como se tivessem um encontro, e eles estivessem trocando mensagens amorosas. Chegando na floresta, eles rapidamente encontram os goblins, e inclusive salvam um homem que estava sendo atacado. Mas assim que a Tiffany matou todos os goblins, diversos lagartos apareceram. Então Caim mandou ela correr e disse que cuidaria daquilo, deixando apenas uma cratera gigantesca no chão, que curiosamente foi encontrada por suas antigas professoras, que estavam ali para caçar os lagartos. Voltando para a guilda, o Caim vem entregar a sua missão completa, e além disso, perguntar se tinha problema em matar os lagartos,
já que afinal de contas não era por isso que ele estava lá. Mas ao escutar aquilo, a recepcionista ficou extremamente surpresa e falou que ele teve sorte em matar aqueles lagartos, porque ter derrotado eles era uma missão para aventureiros de rank C, ou para um grande grupo de aventureiros do rank D. Mas assim que ele respondeu dizendo que tinha matado 30 deles, ela imediatamente foi falar com seu chefe, que aparentemente estava com bastante vontade de morrer, ou pelo menos apanhar um pouco. Seu nome era Cedric, e assim que o Caim chegou em sua sala, ele começou a ofender ele, dizendo que ele era um mentiroso e que ele jamais teria matado aqueles lagartos. E que existem muitas pessoas que ficam falando mentiras para ganhar recompensas que elas não merecem. Ele disse que leu a ficha do Caim e que ele não passava de um cara comum, e que era impossível uma criança de 12 anos derrotar aqueles monstros, principalmente por ser seu primeiro dia de aventureiro. E ele falou tudo isso, gritando na orelha do Caim. Mas como ele é um garoto bonzinho, ele estava preocupado de perder sua carteira de aventureiro. Mas nesse mesmo momento, o chefe da guilda aparece e pergunta o que diabos estava acontecendo ali e por que tinha tanta gritaria. Então o Cedric fala que o Caim não admitia que estava mentindo e que isso era um grande problema. Mas apenas olhando para o Caim, o Guildmaster já sabia quem era ele. Começou a dar risada e perguntou para o Cedric se ele realmente achava que ele não podia matar 30 lagartos. Mas ao escutar aquilo, o Cedric ficou puto, meteu o dedo na cara do Caim e perguntou pro Guildmaster se ele iria acreditar mais naquele pirralho do que nele. Então do nada, o Guildmaster falou para alguém entrar, e quem entrou naquele quarto foi a Tiffany. E como sempre, ela pulou no Caim e chamou ele de mestre. Começou a se agarrar nele e disse que estava com saudade, deixando tanto o Cedric quanto a recepcionista extremamente chocados, pois ela é ninguém menos que a comandante dos guardas daquele reino. E assim que o Guildmaster chamou ele de Barão Caim, aí sim, o Cedric entendeu a situação e ficou completamente desesperado com tudo aquilo. Como se não bastasse, o Guildmaster falou que o Caim era o herói que salvou as princesas, filho do Lord Garmy, e seu futuro genro quando ele realmente casar com a Tiffany, já que ela é sua irmã. Então depois de tudo isso, ele perguntou pro Cedric se ele realmente acha que o Caim é um pirralho atrevido. Automaticamente, ele se ajoelhou e implorou por sua vida, já que se ele quisesse, ele poderia mandá-lo por execução, pelo simples fato dele ter xingado um barão. Tudo isso porque o Caim colocou apenas seu nome na ficha, já que ele não queria ser tratado de maneira diferente. Mas como sempre, o Caim o perdoou, mas disse para ele nunca mais fazer aquilo. Com o fim de toda essa situação e uma maneira de se desculpar, o Guildmaster resolve promover o Caim do rank G para o rank A, já que a força dele está muito além do rank que ele está. Mesmo assim, ele teria que derrotar bandidos e entregar para a guilda, já que esse é um teste necessário para você subir para o rank A. Depois disso, ele se aproximou do Caim e falou para ele tomar conta de sua irmã, mesmo sabendo que aquilo seria difícil. Ele pediu para ele ter paciência, já que qualquer luta que ela vê, ela quer entrar no meio. E além disso, ela vê batalhas como encontros. Enquanto Caim vive toda a sua vida e passa por todas essas situações, os deuses daquele mundo assistem ele como se fosse uma novela. E uma das deusas falou que foi demais dar o level 10 de todas as bênçãos para ele. Mas para a surpresa de todos eles, o Zeus respondeu que aquilo era simplesmente necessário, e que ele precisava ficar ainda mais forte, evoluir seus poderes e descobrir novas magias, já que um cara chamado Aaron, que foi selado há 300 anos atrás, iria se soltar. E quando isso acontecesse, o mundo em que eles vivem estaria correndo grandes perigos. E dependendo da situação, poderia até mesmo ser destruído. E no futuro próximo, o Caim era o único que poderia impedir aquilo. E diante desse cenário, o Caim precisaria de um novo mentor. E existia apenas um homem que poderia fazer essa função. Mas o Caim nem sequer sabia que tudo isso estava acontecendo, e apenas aproveitava essa nova fase de sua vida. Então no dia seguinte, a Sylvie já chegou gritando em seu quarto, e acordando ele desesperada, dizendo que ele estava muito atrasado para sua prova. A preocupação dela era tanta, que ela até mesmo chorou, achando que ele não ia conseguir chegar a tempo. Mas a gente sabe que essa preocupação é à toa, já que assim que o Caim saiu da visão dela, ele usou sua magia de teletransporte, e imediatamente chegou na escola. Então ele foi direto para a recepção, descobrir qual seria sua sala e aonde ele teria que se sentar. E diferente dos outros alunos que estavam muito nervosos com o teste, o Caim estava totalmente tranquilo. Mas não porque ele tinha se preparado para essa prova, e sim porque ele já tinha todo o conhecimento necessário para fazer ela. Já que a gente não pode se esquecer que ele é muito mais velho do que ele realmente é. E ele tem muito mais conhecimento e muito mais poder que qualquer outra criança de 12 anos. Então assim que ele se sentou e recebeu sua prova, ele facilmente terminou ela. E sobrou tanto tempo para ele ser liberado, que ele até mesmo resolveu dar um cochilo. Mas infelizmente, a professora veio encher seu saco, dizendo que se ele não levar essa prova a sério, ele não vai ter tempo de acabar. Mas apenas com um sorriso em seu rosto, o Caim respondeu que já tinha acabado a prova há muito tempo, e que apenas estava relaxando. Depois da prova escrita, veio a prova de magia,
e o Caim ficou muito empolgado com aquele teste. Ele até mesmo perguntou para a professora se ele podia usar sua magia mais forte. E para sorte dele, ela respondeu dizendo que sim, já que aquele local tinha diversas barreiras mágicas que segurariam qualquer magia, e ele podia usar qualquer uma que ele quisesse. Mas assim que ele viu a magia que os outros colegas estavam usando, ele decidiu dar uma maneirada. Então ele usou sua magia mais fraca, mas na potência máxima. E obviamente, a barreira que tinha naquele lugar não foi suficiente para segurar a magia dele. Ele derreteu o muro e até mesmo a floresta que tinha atrás dele. Então, enquanto as professoras olhavam se ele não tinha matado ninguém do outro lado, ela mandou todos os alunos irem para o campo de espada, já que esse seria o terceiro teste deles. Chegando lá, para surpresa do Caim, ele se encontrou com o Cloud, o aventureiro de rank A que ele tinha conhecido na guilda. Mas além de aventureiro, hoje ele seria um dos instrutores daquele teste. E assim que ele viu Caim, ele se ofereceu para ser o seu oponente. Escutando aquilo, o Caim disse que preferia que não, e que seu instrutor fosse outro. Mas seu professor não permitiu a sua escolha, e disse que por ele ser um instrutor especial, ele era obrigado a aceitar esse convite. Mas o que era para ser apenas um teste se transformou em uma grande batalha, e os dois se empolgaram tanto que eles estavam utilizando magia e dando praticamente tudo de si. Mas ao ver aquilo, o professor imediatamente interrompeu eles e falou que eles não podiam brigar ali e que aquilo era apenas um teste, e se esse fosse o nível mínimo para passar no teste, todos os outros alunos seriam desqualificados. Ou seja, assim como nos outros testes, o Caim já tinha passado nesse. E com isso, seus testes acabaram, e ele voltou para casa e deu a notícia para todos. Então a Sylvie, que estava preocupada, falou que iria fazer uma grande refeição para ele, como maneira de comemorar a sua aprovação, embora ele nem ainda tivesse recebido os resultados. E falando em resultados, no dia seguinte, ele novamente foi até o rei, mas antes de saber se passou ou não, ele tinha que escutar o rei falar com ele. E novamente, explicar tudo o que tinha acontecido, e porque sempre que tinha algum problema, o Caim estava envolvido. Então ele explicou que a professora tinha permitido a utilização de magia, e que ele nem sequer usou a magia mais forte que ele tinha. E mesmo assim, ele acabou destruindo o muro e a floresta que tinha atrás. Além disso, o rei falou que sua filha ficou chateada com ele, já que ela não tinha visto Caim no dia da prova, sendo que ela também estava lá. Tudo isso porque o Caim na verdade errou o portão de sua prova, e ao invés de fazer o teste com todos os aristocratas e nobres, ele fez o teste com a ala das pessoas comuns, pois era assim que era feita a divisão da sua escola. A parte norte era para as pessoas da nobreza, as pessoas mais ricas, já a parte sul eram para as pessoas comuns. Sendo assim, todos tinham a oportunidade de aprender. E isso até mesmo gerou um problema para o diretor da escola, que foi até o Duque Eric perguntar o que ele iria fazer, pois um dos alunos comuns tinha atingido as notas mais altas possíveis, e não em apenas um teste, mas nos 3 deles. E sem nem ter falado o nome do aluno, o Duque Eric caiu na gargalhada, pois ele já sabia que se tratava do Caim. E para concluir toda essa situação, o primeiro-ministro Magna entregou a conta do muro e dos reparos do castelo para o Caim. Depois disso, o Caim estava liberado, então finalmente ele foi ver o resultado. Mas antes dele encontrar seu nome na lista, a princesa Silke apareceu e parabenizou ele, dizendo que ele tinha ficado em primeiro lugar. Depois dele em segundo tinha ficado a Teles, e ela em terceiro. Mas depois da notícia boa, veio a notícia ruim. E ela disse que ele teria que se ajoelhar e pedir perdão para Teles, já que ela estava muito brava porque ela não encontrou ele no dia do teste. Continuando seu processo de aprovação, coincidentemente, o Caim se encontra com a Rain, que estava ajudando os alunos novos e explicando o que eles tinham que fazer. Mas assim que ela viu ele, ela não se conteve e já se agarrou nele e disse que estava muito feliz por vê-lo, já que fazia muito tempo que ele não ia até a mansão. Além disso, ela disse que ele tinha que se preparar, que todos os anos, o aluno com a maior nota é obrigado a fazer um discurso de abertura para todos os pais e pessoas importantes daquela escola. Então, como sempre, o Caim tentou fugir dessa responsabilidade, mas obviamente não foi possível. Depois desse longo dia, o Caim voltou para sua casa e novamente falou o que tinha passado para todas as pessoas. E a Sylvia, como sempre, falou que iria fazer uma grande refeição, muito maior do que da última vez. De volta na escola, finalmente chegou o dia da cerimônia. Seus pais estavam lá e ele se encontrou com suas futuras esposas e falou que elas estavam muito lindas de uniforme. E antes mesmo do Caim subir ao palco, ele já estava chamando a atenção de todos os alunos, por ele estar sentado do lado das 2 princesas e tratar elas com tanta intimidade. Isso que seus colegas nem sabem, que eles até mesmo já dormiram juntos. Continuando a abertura, o Caim subiu no palco, se apresentou e pediu desculpas, porque ele tinha errado o local que ele fazia o teste.
e finalizou seu discurso, agradecendo a escola por ter tratado ele da mesma maneira. E assim como o primeiro rei daquele reino, ele diz que toda a população merece ter direitos iguais quando se trata de educação. E pelos próximos anos, ele espera fazer diversos amigos, independente de sua classe social. Então, assim que ele acabou de falar essas palavras, absolutamente do nada, o rei de surpresa foi chamado para subir no palco. E o motivo disso, com certeza, é porque o Caim estava lá, já que enquanto ele falava diversas palavras chatas apenas para enrolar, ele batia nas costas do Caim sem parar. E todos que entendiam o motivo daquilo apenas ficaram rindo, enquanto todos os outros alunos achavam que aquilo não era nada demais. E mesmo depois da cerimônia, o rei continuou dizendo para o Caim que ele tinha que tomar mais cuidado ainda, e nunca exagerar nas coisas que ele faz. Agora, chegando em sua sala, sua professora se apresenta. O nome dela é Elka, e ela já mandou todos os alunos se sentarem. Além, é claro, de mandar os alunos escolherem a área que eles querem seguir. E assim que o Caim disse que iria ser um aventureiro, suas futuras esposas já brigaram com ele, dizendo que a partir desse momento, ele tinha que aprender as coisas sobre a nobreza, e que ele não podia apenas sair matando monstros por aí. Então, como sempre, o Caim resolveu escolher todas as áreas possíveis para ele aprender, enquanto as princesas decidiram escolher alguma área que iria ajudar ele no futuro. Com o fim da primeira aula, o Caim e as meninas saíram no corredor, e já se depararam com algo que acontece em praticamente todas as escolas: bullying. E eu tenho certeza que vocês lembram da cara desses infelizes, já que todas as vezes eles estão enchendo o saco de alguém e importunando as pessoas que têm menos classe social. E eles estavam falando pra Parma, que era uma garota comum, sair da escola imediatamente, que ela não merecia estar lá. Mas ao escutar aquilo, o Caim não pôde ficar quieto, e falou que todas as pessoas merecem ter direitos iguais. E assim que eles viram o Barão Caim, eles já abaixaram as cabeças e ficaram preocupados e com medo do que aconteceria. Mesmo assim, aquele gordinho falou que iria contar para o seu pai que ele estava fazendo aquilo, e que um nobre não pode tomar o lado de uma pessoa comum. Mas dessa vez quem escutou aquilo foram as princesas, que obrigaram os garotos a se ajoelhar e implorar por perdão, dizendo que se eles não fizessem isso, eles teriam que lidar com o rei. Então, como sempre, eles saíram com o rabo entre as pernas. E a gente espera que eles não façam isso de novo. E também, como sempre, a situação sobrou pro Caim, já que suas esposas sentiram que ele era muito próximo da Parma. Então elas também mandaram ele se ajoelhar, enquanto elas conversavam com a garota, e entendiam por que eles eram tão próximos. Mas nesse mesmo momento, enquanto ele estava preocupado e esperando para ver no que aquilo ia dar, uma voz ecoa na sua cabeça, como se fosse telepatia. E essa voz dizia que ele era um garoto muito interessante, e que ele já tinha gostado do Caim. Então, essa voz falou para ele ir até a biblioteca, e que lá eles iriam conversar algumas coisas. Curioso com aquilo, o Caim rapidamente se levantou, abriu as portas da biblioteca, mas quando ele viu, ele tinha sido teletransportado para dentro de uma casa. Para ser mais específico, dentro da casa do primeiro rei daquele reino, Yuya-Tera, que estava passando um bom e velho cafezinho. E apenas vendo isso, o Caim já ficou surpreso, pois não tinha café naquele mundo. Então, o primeiro rei se apresentou. Escutando aquilo, Caim ficou muito assustado, já que afinal de contas, o Yuya tem mais de 300 anos de idade, e ele jamais pensou que poderia conhecê-lo. Mesmo assim, isso estava acontecendo. E então, o Yuya resolveu explicar o porquê ele chamou ele lá, além, é claro, do motivo pelo qual ele ainda está vivo. E a resposta não poderia ser outra, senão um envolvimento direto com os deuses, já que foi através deles que o Yuya recebeu o título de Deus da Criação. Ou seja, ele deixou de ser uma pessoa normal. E também por causa dos deuses, o Caim estava sendo convocado, já que eles tinham pedido para o Yuya treinar o Caim e deixar ele ainda mais forte. No primeiro momento, o Caim não entendeu por que precisava ser mais forte, mas então o Yuya falou que ele tem um oponente a derrotar. E não estamos falando de qualquer oponente, e sim do deus das trevas Aro, aquele que há 300 anos atrás criava diversos jogos para matar as pessoas e fazer com que elas também se matassem, já que o selo em que ele estava preso estava prestes a se quebrar, e a única pessoa naquele mundo que poderia detê-lo era o Caim. Então, imediatamente, o treinamento do Caim começou, e como uma maneira de incentivá-lo, o Yuya falou que iria contar uma coisa sobre a sua vida passada para ele, depois que ele retornasse do treinamento. Nesse mesmo momento, através da magia de teletransporte, o Yuya jogou o Caim numa praia, e falou que ele teria que subir a montanha e chegar naquela casa onde eles estavam. Tudo isso para subir o seu level, que estava muito baixo, já que para derrotar aquele deus das trevas, ele precisaria estar no mínimo no level 600. E como ele ainda estava no nível 300, ele tinha uma longa jornada à sua frente. E mesmo sabendo que essa tarefa levaria diversos anos, o Caim não precisava se preocupar, pois a velocidade que o tempo passava naquele lugar era diferente do mundo em que ele vivia. E um ano ali era igual a um dia de onde ele veio. Mesmo assim, depois de vários meses derrotando monstros sem parar e sem conseguir dormir direito, a mente do Caim estava começando
começando a ficar vazia. Tão vazia que quando ele escutou um filhotinho chorando e sofrendo de agonia, ao invés de curá-lo, ele estava prestes a matá-lo. Mas foi nesse momento que ele voltou a ser aquele bom e velho garotinho, bonzinho e que se preocupa e quer proteger todos. Então ele usou sua magia restante para curar aquele animalzinho. E logo em seguida, desmaiou. E assim que ele acordou, ele tinha ganhado um novo companheiro chamado Haku, que agora era seu mais novo mascote. E ao lado dele, pelos próximos 4 anos, eles continuaram matando monstros e evoluindo, até finalmente chegar na casa do Yui, que como sempre estava tomando seu café enquanto esperava. E assim que ele viu Haku, ele já ficou admirado, e disse que na verdade aquele cachorrinho é uma besta divina chamada Fenrir. E como eles estavam juntos, ele podia fazer um contrato com ele e invocá-lo quando quisesse. Depois dessa excelente notícia, veio a parte ruim da história, já que seu treinamento não tinha acabado, e esse elfo de cabelo branco chamado Doran seria seu novo mestre. E antes de seu novo treinamento começar, assim como prometido, o Yuya contou para o Caim tudo sobre sua vida passada, e também sobre o Aro. E o que ele contou motivou ainda mais o Caim a continuar treinando e se esforçando sem parar. Felizmente, seu novo treinamento era mais fácil, ele não tinha que viver em uma floresta, e sim, junto à família do Doran, onde lá ele se sentiu acolhido e extremamente feliz por ter uma comida boa para comer. E até mesmo Haku tinha uma nova companhia, um dragãozinho que era mascote daquela família. Enquanto tudo isso estava rolando, as pessoas de seu mundo estavam preocupadas com ele, principalmente suas futuras esposas, que convocaram diversos guardas para procurá-lo e faziam de tudo para acolhê-lo quando ele voltasse. As princesas até mesmo pediram aulas para Sylvie de como cozinhar para o Caim, algo que definitivamente pouquíssimas princesas fariam. E ainda bem que elas estavam preocupadas com ele, já que o peso da responsabilidade que ele estava carregando era gigante demais para ele, e qualquer ajuda seria sempre bem-vinda. Então, dia após dia, o Caim voltava cada vez mais derrotado de seu treinamento, e muitas vezes era carregado para a cama. Mesmo assim, ele se levantava no dia seguinte e voltava para a luta, sempre se lembrando das palavras do Yuya. Ele disse que o Aron antes era um deus bonzinho como todos os outros. Ele era o deus dos jogos. Mas do nada, ele ficou cansado, mudou de lado e colocou as pessoas para se matarem. E dentro dessas muitas pessoas que ele matou, os pais biológicos do Caim também estavam lá. Há anos atrás, quando Caim ainda era criança, seus pais sofreram um acidente. E assim como ele, eles tinham sido teletransportados para aquele mundo. E junto do Yuya, eles formaram um time, o time responsável por selar o Aro. Mas o preço para selar esse deus foi extremamente caro, e ambos acabaram morrendo. E esses eram os motivos pelo qual Caim ficava cada vez mais forte. E ele não podia desistir, porque ele queria proteger a todos e impedir que aquele deus do mal matasse mais alguém, assim como ele fez com seus pais. Então, depois de muito esforço, o Caim concluiu seu treinamento. E embora o primeiro rei tivesse chamado ele para tomar um chá, ele disse que estava atrasado e que precisava voltar para o seu mundo o mais rápido possível. Mas antes dele ir, o Doran disse que tinha alguém que queria ir com ele. Então aquele dragãozinho chamado Jin virou também o seu novo mascote. Depois disso, o Yuya transformou o Caim numa criança novamente. E também deu uma espada para ele e teleportou ele de volta para o mundo em que ele estava, fazendo com que todas as pessoas que estavam esperando por ele ficarem aliviadas, felizes e tranquilas. E mais uma vez, assim que o Caim comeu os biscoitos feitos pelas princesas, ele chorou de alegria. Mas como nem tudo na vida é doce, depois de comer esses biscoitos, ele foi chamado pelo rei. E lá, ele teve que explicar tudo o que aconteceu nos últimos dias que ele tinha desaparecido. Então ele contou absolutamente tudo, e que pelos últimos 5 anos ele estava em treinamento com o primeiro rei daquele reino. E embora o rei não tivesse acreditado de primeira, assim que ele tirou a espada de seu inventário e mostrou para o rei, não tinha mais como ele não acreditar, já que afinal de contas, estamos falando do Caim. Depois de escutar tudo aquilo, ele aceitou a situação, mas para azar do Caim, ele tinha esquecido uma coisa muito importante. E se não fosse o Duque Eric, ele perderia seu registro na guilda de aventureiros, já que durante esses dias que se passaram, ele não tinha capturado nenhum bandido para ser promovido para o rank A. Preocupado com aquilo, ele foi voando resolver a situação. Então, chegando lá, o chefe da guilda disse que sua irmã estava se sentindo muito sozinha e que o Caim precisava voltar a dar atenção para ela. Além disso, ele falou que se ele não aceitasse a missão de capturar os bandidos, a sua licença seria cancelada. E como Caim não queria que isso acontecesse, ele rapidamente aceitou o pedido. E utilizando suas magias, ele foi voando até o local para concluir sua missão e oficialmente se tornar um aventureiro de rank A. Chegando lá, surpreendentemente, ele se encontra com suas antigas professoras, além, é claro, dos 10 bandidos que ele teria que derrotar. Mas como sempre, a batalha não teve nem graça. Então a única coisa que sobrou
foi conversar com suas antigas professoras e se gabar que ele é um aventureiro de rank A. Obviamente, elas se sentiram rebaixadas, já que ele apenas tem 12 anos e já passou o ranking que elas estavam. Mas como elas já sabiam do potencial dele, elas sabiam que isso ia acontecer. Depois disso, todos eles voltaram para a cidade, e com apenas uma mão, o Caim carregou todos aqueles bandidos em uma jaula. E chegando lá, tanto a missão das suas professoras quanto a dele tinham sido concluídas. Então eles foram direto para a guilda para receber as suas recompensas. E assim como da primeira vez em que eles estavam lá, um bando de marmanjos apareceu para mexer com suas professoras. Mas apenas olhando para o Caim, eles já se lembraram da última vez. Então eles saíram correndo porque eles não queriam apanhar. E também como da última vez, o Cloud apareceu no meio dessa confusão. Mas assim que ele viu o Caim, ele nem se preocupou com aquilo, mas ficou surpreso por descobrir que sua irmãzinha também conhecia o Caim. E não só isso, mas ela já foi a professora dele um dia. E como ele é viciado em beber, aquilo já era motivo para uma comemoração. Então, enquanto eles se divertiam bebendo, seus professores também aproveitaram para contar todas as histórias que ele tinha e dizer o quão forte o Caim era. E cada coisa que elas falavam deixavam o Cloud cada vez mais surpreso. E para fechar com chave de ouro, as garotas mostraram a bolsa mágica que o Caim tinha feito para elas. E nesse momento, quem tinha ficado surpresa foi a esposa do Cloud, que usou todas as suas artimanhas e implorou para o Caim também fazer uma daquelas para ela. Então Cloud pediu desculpa e disse para ele ficar tranquilo, já que ela estava meio bêbada e ela não lembraria de absolutamente nada até amanhã. Então assim que o Caim ouviu a palavra amanhã, ele ficou desesperado, já que tinha escola e ele tinha esquecido disso. Mas sua reação foi tão grande que o Cloud e as meninas pensavam que ele estava com problemas. E pro azar do Caim, eles pretendiam ajudá-lo. E no dia seguinte, ele seria um de seus professores. A primeira aula do Caim era lançamento de feitiços. Mas ele não podia participar, porque da última vez ele abriu um buraco no castelo. Então ele recebeu nota máxima e tinha que ficar assistindo. Então mesmo de longe, o Cloud e as meninas já se preocuparam mais ainda com o isolamento dele, e que desse jeito, ele não teria nenhum amigo. Sua próxima aula era o treinamento geral com os aventureiros. E nesse momento, eles já pretendiam ajudar o Caim. Então mesmo na sala de aula, eles perguntaram qual dos alunos já tinha se inscrito como aventureiro. E pediram para todos eles mostrarem suas carteirinhas. Obviamente, todos os alunos eram de rank F, e por causa disso, o Caim não quis mostrar a sua carteirinha de rank A, que era dourada, e iria chamar muita atenção de todos. E possivelmente, iria isolá-lo mais ainda em sala de aula. Então depois do Cloud ficar insistindo para ele mostrar, ele mentiu dizendo que tinha esquecido. Depois disso, veio a aula prática. E a intenção deles era deixar o Caim por último, para mostrar o quão forte e especial ele era em todas as áreas. Mas o pobre do Caim não queria saber de nada daquilo. Ele estava muito ansioso e só queria poder participar da aula. E obviamente, ele não estava entendendo nada daquilo, e nem por que ele estava ficando por último. Então quando finalmente chegou na sua vez, o horário da aula terminou. E mais uma vez, ele não participou da aula. Toda aquela situação deixou o Caim extremamente puto. Ele estava tão irritado que ele foi para a floresta e começou a matar tudo que tinha na sua frente, lançar magias para todos os lados e causar grandes explosões. E embora ele tenha ficado aliviado depois de fazer aquilo, sua própria cidade achou que os demônios estavam atacando, acionou os alarmes, e seu próprio pai saiu em combate com os guardas. Mas chegando lá, só tinha uma grande cratera e um pano da realeza. Então na manhã seguinte, novamente o Caim foi chamado pelo rei, que perguntava para ele se ele não tinha recebido nenhuma notícia de que o rei demônio iria atacar, já que afinal de contas ele é um apóstolo dos deuses. Como resposta, o Caim disse que ele não precisava se preocupar, e que provavelmente aquilo não devia ser nada. Mas percebendo que o Caim estava escondendo alguma coisa, o rei pressionou ele, e a única coisa que restou para ele falar foi pedir desculpas. Mas mal ele sabia que em algum lugar do mundo, em uma floresta, o selo que prendia o Aron tinha sido desfeito, e uma parte de seu poder e de seu corpo tinha sido liberada. Obrigado a todos vocês que assistiram até o fim. Não se esqueçam de dar aquela lida nos comentários. Tamo junto, fui!